CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. Leni, querido, bem, Leni? Tudo bem, Sardenberg? Bem, Leni? Tudo bem, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Boa tarde para todos. Como sempre, respondendo a questão de ouvintes, e hoje nós temos uma questão bem interessante, até meio engraçado, né? Diferente, né, Sardenberg? O ouvinte, ele diz que é líder de uma empresa de porte médio, e ele percebe que as pessoas que parecem a ele mais inteligentes ficam quietas. Enquanto isso, os medíocres e bajuladores vão ocupando os espaços. Leni? Situação, né, minha gente? Vocês sabem como é que ele faz? Pois é, o mundo está muito barulhento, as pessoas querem ocupar seus espaços e muitas vezes se colocam de uma maneira destrambelhada, sem muita reflexão e etc. E nesses momentos, aquelas pessoas que efetivamente têm algo a dizer acabam se limitando, acabam deixando de se colocarem. Vocês sabem que hoje tudo tem nome nessa vida, né? E quando eu fui pesquisar esse comportamento, Sardenberg, eu me deparei com uma postagem do William Fiore, lá do Einstein, do Hospital Albert Einstein. E isso tem nome, gente. Isso se chama Síndrome de Salomão. Já tinham ouvido falar? Não. Pois é. Salomão foi um rei, né? Rei de Israel. Rei de Israel, que se caracterizava por ter uma inteligência, uma sabedoria superior. Só que, diz a lenda, ele tomou uma série de decisões equivocadas na vida e essa sabedoria toda acabava não servindo a ele. Ele não colocava em prática aquilo que ele entendia que era o melhor e aquilo que ele aconselhava para as pessoas ao redor. Então, esse termo, Síndrome de Salomão, foi proposto por um sujeito chamado Karl Albrecht nos anos 80. E ele define como um impulso de esconder a própria inteligência para não incomodar, para não ofuscar, para não gerar inveja, para não ameaçar as outras pessoas. E me chamou muito a atenção porque esse comportamento parte de alguma pessoa em especial, mas também, gente, é um comportamento que pode ser erroneamente estimulado pela empresa, pelas lideranças da empresa. E eu vou contextualizar melhor para vocês. Ouçam esses dados, gente. Tem uma pesquisa publicada que fala que pessoas com QI elevado se sentem mais solitárias e acabam se podando o tempo todo. Já um outro estudo de Harvard fala que 68% dos profissionais evitam expressar ideias inovadoras por medo de serem rejeitados. A pessoa fica lá com um pezinho atrás e numa fase onde todo mundo busca a criatividade e a inovação. E uma última pesquisa do Talent Exodus Report de 2023 mostra que 78% dos talentos que pediram demissão nos últimos 2 anos saíram das empresas porque se sentiam ignorados, não valorizados. Então é um comportamento, e eu tenho que contar para vocês que é um comportamento perigoso. Para a empresa, porque ela perde grandes talentos de bobeira, e para as pessoas, para os profissionais que se sentem desmotivados, que não querem saber de se colocarem. Quando a gente olha para isso, tem algumas causas. E aí vamos trazer para a reflexão do Lucas, do nosso ouvinte, que mandou a pergunta. Pode ser, gente, por insegurança do líder. Às vezes, o líder tem receio de que alguém se ressalte ou chame mais atenção do que ele próprio. Ah, tá certo. E aí é uma condição delicada. E aí o líder prefere que o medíocre... se coloque, o bajulador, a pessoa que joga a conversa fora e etc. É algo grave, importante, que merece uma autorreflexão dos líderes, porque realmente é uma perda muito grande. Uma segunda causa tem a ver com uma cultura muitas vezes tóxica na empresa. Uma cultura que estimula muito a competição, só que uma competição negativa. Então, às vezes, também a pessoa fica com receio de se colocar, de ser considerada com uma proposta positiva e isso gerar incômodo nas pessoas, o pessoal começar a hostilizar, deixar de lado. E também, uma última causa é a falta de reconhecimento. Às vezes a pessoa pensa, elabora alguma coisa legal, coloca
e às vezes o líder, com medo disso ofuscá-lo, acaba, né, deixando de lado, colocando aí num segundo plano. É algo importante que tem que estar no radar das pessoas, e eu trouxe 2 sugestões práticas aí, tanto quando é a própria pessoa que está se colocando nesse comportamento, como em relação ao líder ou à empresa. Então, falando primeiro assim, se for você a pessoa que está se segurando para não se colocar nas reuniões. Cuidado com a percepção também do óbvio. Porque, Leandro, quando a pessoa é muito inteligente, às vezes ela vai fazer um comentário, Sardenberg, e ela pensa assim, isso é óbvio, vou jogar a conversa fora. Cuidado, porque às vezes o que é óbvio para você não é para o outro. Às vezes aquilo que a gente conhece de outros carnavais, para o outro é uma grande novidade. E é algo que pode auxiliar, é algo que pode ajudar a se desenvolver como um projeto bacana, interessante. Então tem que tomar cuidado com o receio do óbvio. Não virar cúmplice do silêncio. Evitar se acomodar e, não, melhor ficar quieto, arrisque. Vá adiante, se coloque. Parar de se moldar para caber num espaço que de repente não é o seu. Então, se a pessoa entende que as ideias inovadoras não são tão estimuladas, vale a pena aí o cuidado dela rever, dela pensar e procurar se colocar e testar para ver até onde isso leva. Usar a inteligência com estratégia. Então, se a pessoa é diferenciada, dá também para ela se posicionar de uma maneira mais estratégica, mais inteligente e com jeito entregar aquilo que ela quer. E procurar ambientes que sejam mais diversos, que estimulem isso. Agora, para o Lucas Sardenberg, para o nosso líder aí que está lidando com essa situação. Ouvir quem pensa diferente. Às vezes o líder tem esse receio. Valorizar quem contesta, valorizar aquele que traz o contraponto. Porque muitas vezes é desse contraponto que vão surgir as grandes ideias. Certo. Evitar sentir isso como uma ameaça, né? E buscar a inovação, estimulando as pessoas de uma maneira geral a se colocarem. É algo que certamente reverbera com resultados muito positivos para a própria empresa e para quem está ao redor. Estimula. A inteligência é estimulante. Tem que estimular a inteligência dos dois lados, né? De quem está no comando e dos liderados, né? Isso mesmo. Ok. Leni Quirilos, muitíssimo obrigado, Leni, e até a semana. Até a próxima. Um ótimo restinho de semana aí para vocês, para todos. Até. Até.